Você que vai fazer um investimento nos Estados Unidos, o primeiro passo, escolha o imóvel. Então, você tem aqui para escolher o imóvel, tá aqui, dois especialistas nesse sentido. Na hora que você está escolhendo, você já dá o start na abertura da LLC. 15 dias, está aberto a empresa. Porque da hora que você for fazer a remessa do valor, você já paga o 0,38. Se você enviar pela física, é 1,1. Ou seja, você já começa ganhando. E eu digo, Denis e Cíntia, que só essa informação, o investidor, a pessoa paga a estruturação lá por algum tempo, alguns anos, né? Só dessa diferença de 0,38 para 1,1. Esse é o primeiro ponto, eu preciso abrir uma pessoa jurídica. Então, minha vantagem é o IOF, como você já comentou. Segundo, a responsabilidade civil. É muito importante, senhores. Nos Estados Unidos, você abrir uma empresa para ter o seu patrimônio. É isso que gera segurança. A gente vê bastante comum nos Estados Unidos as pessoas cobrando. Caiu na calçada, fez alguma coisa, ter algumas situações nesse sentido. Por isso que é sempre vendido com seguros. As casas lá é normal ter seguro e é muito barato o seguro, né? E dentro da pessoa jurídica te protege, fica isso muito mais vantajoso. Quero aproveitar, Denis, que às vezes há um mito, tanto sobre abrir uma empresa fora, como abrir uma offshore. Qual é a ilegalidade? Isso pode, isso não pode? Senhores, os Estados Unidos está de portas abertas. É só você olhar, por exemplo, na última carta do Trump que enviou para o Brasil aí no tarifaço, ele chamando as empresas brasileiras para ir lá, né? É do interesse dele. Os Estados Unidos está protegendo a bandeira desse. Essa é a grande realidade. Ele está olhando os acordos comerciais, fazendo as políticas de negociações, como fez com a China, assim está fazendo com o Brasil. Acredito que isso em pouco tempo se assenta, tá? Não deve ficar dessa forma. É um convite para o governo brasileiro e o americano se conversar. Porém, olha a importância de quem investiu há poucos dias nos Estados Unidos, quanto que já ganhou na moeda financeira nesse sentido, né? Como ganhou isso. E além disso, para mim abrir a empresa e ter a segurança, basta eu declarar meu imposto de renda no Brasil. Eu vou declarar meu imposto de renda no Brasil, porque eu tenho uma empresa fora, 100% legal, 100% tranquilo, desde o envio de forma bem tranquila. E anualmente, se meu investimento for acima de $1 milhão, eu preciso entregar uma declaração chamada CBE, Capitais de Bens no Exteriores. Feito isso, seja nos Estados Unidos, seja uma estruturação um pouquinho mais complexa, mais estruturada, uma offshore em BVR, Delaware, alguma coisa que a gente vai poder falar aqui também sobre isso, basta estar no IR que você está sempre legal no Brasil. Rodrigo, isso é uma coisa super importante que você está comentando, né? Que a gente tenta sempre, né, Cíntia? Faz parte da nossa rotina fazer a orientação em todos os passos, né? Então, assim, quando a gente vai fazer uma compra de um imóvel, a gente orienta a pessoa, compre na pessoa jurídica. O primeiro passo que a gente faz, abra a pessoa jurídica, faça a estruturação primeiro para depois fazer a compra. Então, as coisas andam lado a lado. Então, conforme a gente vai escolhendo o imóvel, a pessoa já vai estruturando a empresa. E uma coisa que a gente faz algumas vezes, até a pessoa conseguir, a gente mesmo consegue, é tão simples a abertura da empresa que nós mesmos conseguimos abrir a empresa para a pessoa. Depois a gente passa para o contador que vai fazer toda a administração dela. Mas o ideal é que ela já tenha o contador parceiro, tudo mais, que já vai fazer a estruturação de uma forma mais estruturada, olhando especificamente para a estrutura da pessoa. Algumas pessoas têm um nível de patrimônio um pouco maior que compensa, às vezes, ter uma offshore ali, numa BVI, fiscal, por exemplo, né? A gente tem alguns clientes que tem esse perfil, e aí ele já vem ali depois, a LLC entra embaixo dessa BVI, né? Então, isso tudo é importante, assim como a questão também de a gente apoia a questão dos seguros. Então, a gente consegue, é importante entender como funciona a cultura americana, como funciona a legislação e a contabilidade para que você tenha pequenos ganhos e a soma desses pequenos ganhos faça com que você tenha um grande ganho no investimento. Que nem o Rodrigo comentou. Imagina 0,6 de um envio de $100 mil, já são ali $600 ou $6 mil? $600, né? E $600 já faz ali, já paga ali 2 impostos de renda mais ou menos nos Estados Unidos, que você vai ter que fazer na sua 2 anos de imposto de renda que você vai ter que fazer. Então isso é uma coisa muito interessante para quem está fazendo esse envio. Pequenos ganhos fazem toda a diferença no processo. Uma coisa que a gente também fala, né? É que é sempre importante que a pessoa tenha um contador de confiança, né? E quando você tem um contador brasileiro, aí o assunto,
tratar do tema fica mais fácil, mais fluido, né, Rodrigo? Então, por isso é importante a gente sempre valorizar os nossos parceiros brasileiros, né? Antes de passar a bola para o Rodrigo, até é interessante o seguinte, a gente fala sempre que é importante a gente ter o pé nos dois países, né? Que nem o Rodrigo, a gente é empresário, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Por que isso é importante? Porque as coisas mudam dos dois lados, a cultura muda dos dois lados, a legislação muda dos dois lados. E quando você entende essas mudanças dos dois lados, você consegue assessorar melhor o seu cliente. Inclusive, eu estava conversando com um cliente de Maringá e ele falou: o Rodrigo Belo é nosso contador. E isso vai ajudar demais no processo dele, porque você tem alguém que conhece aqui, conhece lá, e teve essa feliz coincidência que legal. De fazer isso. Então, você vai ser o contador dele em breve também nos Estados Unidos. Que legal, agradeço. Então, dos seus comentários, eu levanto 3 informações. Primeiro, assim, a questão contábil. Nos Estados Unidos é muito simples, senhores. Eu vou colocar aqui que é 5% das obrigações que a gente tem no Brasil. Não existe uma contabilidade, tantas obrigações acessórias para quem é contador, para quem entende, para quem é empresário que entende um pouco dessa questão contábil, não tem todas aquelas obrigações acessórias que a gente tem no Brasil. No Brasil, realmente, existe muitas obrigações e muitas informações. Os Estados Unidos ele tem um estilo de desburocratizar, ser mais tranquilo, menos informações. E ele não se preocupa tanto com os bens, ele se preocupa com a renda. É isso que ele quer saber. Só para vocês terem conhecimento, lá não existe uma declaração de imposto de renda onde eu vou declarar meus bens, eu vou declarar minha renda. Ele quer saber o que você ganhou e qual é a minha parte. Tio Sam quer saber a parte dele. Essa é a estratégia dos Estados Unidos. Então, o aporte contábil é muito simples. Isso motiva muitos investidores a estar lá. Né? Quanto o país menos burocrático que é, as pessoas querem estar lá, querem ver facilidade. O americano é isso, é facilidade. Né? Esse é o estilo americano. Né? A gente chega nos Estados Unidos e vê que tudo é muito pronto, tudo é muito fácil. Então, primeiro, a parte contábil. Segundo, sobre o offshore que você comentou. Por que brasileiros fazem offshore? Porque nos Estados Unidos, vou falar aqui o ITCMD americano, para ficar facilitar para os brasileiros, ele pode chegar até 40% para quem não é brasileiro. Então, é comum brasileiros que tenham patrimônio, começa a ter um patrimônio um pouquinho maior, pensar numa estruturação melhor. E aí ele tem uma offshore, aonde esse ITCMD é zero no país. Por exemplo, Delaware não é um paraíso de sigilo, vou falar sobre ela, fiscal não é. BVI, Neves, Panamá, Ilha de Man, alguns outros lugares que isso é zero, aonde que depende muito do perfil. BVI faz 3 anos que já está entregando balanço. Então ele tem um perfil para quê? Para mim buscar os benefícios fiscais. Então é comum a gente ter uma estrutura de uma LLC e abaixo dela uma BVI. Porque se o sócio se ausentar, ou seja, morrer, eu não vou ser tributado no ITCMD americano, né? Eu vou ser tributado, quem é a dona da empresa é uma BVI, uma pessoa jurídica de outra jurisdição, que o ITCMD é zero. Existe uma nova legislação no Brasil que, se for zero, esse ITCMD, aqui no Brasil tem que ser tributado, só que enquanto não passar o PL 108, isso não acontece. Até bem importante isso. Nós estamos com uma brecha fiscal no momento, no Brasil, que favorece muito quem tem investimento fora. Lógico que tem que olhar cada caso e olhar a estrutura da pessoa. Mas nesse momento, a minha doação que eu fizer fora do Brasil, ou seja, uma doação patrimônio fora, eu tenho lá uma pessoa jurídica, eu tenho uma BVI, doar, enquanto não passar uma PL 108 que está discutindo no Brasil, é zero de imposto no Brasil. Tem uma grande vantagem nesse momento, nós estamos numa janela de oportunidade muito interessante, que pode ocorrer fazer isso. Então, é muito interessante eu ter uma offshore? É interessante. Por qual motivos? Para mim não ter essa tributação americana do ITCMD americano. Por outro lado, todo imposto que eu pago dentro da minha LLC, eu estou falando de imposto de renda, o que eu pago lá, eu não vou pagar no Brasil de novo. O que eu pago, eu compenso. E vice-versa. Né? Então, eu não vou pagar isso 2 vezes. É sabido que tem agora uma alíquota que tributa-se 15% sobre os lucros das empresas que eu tenho no exterior. Porém, a tua renda, o teu imposto que vai pagar nos Estados Unidos, já vai ser suprido. Você não vai ter que pagar isso no Brasil. Uma operação bem estruturada é isso. Por isso, Denis, entrando na terceira pauta que você comentou, por isso que é importante alguém estar olhando tanto a parte do Brasil quanto a parte americana, ou algum outro paraíso fiscal. Porque aqui a gente olha
tem esse conhecimento. Nós temos escritório lá e temos escritório no Brasil. E eu estou cuidando daquela pessoa que ele está nos 2 países. Que a hora que muda uma regra aqui, como fica aqui? Né? Qual é o melhor caminho? Onde é o melhor aconchego societário e tributário que eu posso fazer para ele? É comum a gente fazer alguns arranjos.